Bom dia, irmãos, graça e paz. Nesta manhã quero trazer uma reflexão aos irmãos. O tema é sobre o poder da comunhão. O poder da comunhão. O texto base para a nossa reflexão se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. O texto nos diz assim, irmãos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu gostaria de começar falando um pouco nesta manhã sobre a igreja primitiva, porque na igreja primitiva existia uma comunhão muito grande entre os primeiros cristãos. Existia ali uma união, um amor que era notado pelas demais pessoas, e isso fazia com que muitos se achegassem aos cultos da igreja primitiva. Cultos esses que eram escondidos, pois eles não tinham a liberdade de falar do Evangelho de Jesus publicamente, e por causa disso, eles precisavam realizar os cultos nas casas e muitas vezes em catacumbas. O contexto em que a igreja primitiva estava vivendo era um contexto de muitas lutas, perseguições, perversidades, muitas mortes, imperadores com punho de ferro que matavam e perseguiam cristãos, uma sociedade sem amor, sem compaixão, sem carinho, pois a igreja primitiva foi perseguida por mais de 300 anos. E o mais interessante, irmãos, é que mesmo a igreja primitiva sendo perseguida de uma forma cruel, durante esses 300 anos, houve uma expansão muito grande do Evangelho de Cristo. Muitas vidas se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus, mas também muitas vidas se perderam, muitas vidas foram mortas por anunciarem o Evangelho da cruz. Muitos teólogos dizem que nesse período o sangue dos primeiros cristãos era como sementes lançadas ao solo, porque hoje se matava 10 cristãos, mas amanhã se levantavam mais 100 cristãos para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Havia, portanto, irmãos, semente no sangue dos primeiros cristãos. Havia vida, havia luz, havia Jesus. E no meio dessa tempestade toda que a igreja primitiva estava enfrentando, as pessoas começaram a olhar para a igreja primitiva com um olhar diferente, pois havia algo novo ali. Havia algo no qual eles não estavam acostumados a ver, era algo fora da realidade, e por causa disso, irmãos, muitos vieram se converter ao Evangelho da cruz, porque na igreja primitiva existia amor, perdão, compaixão, carinho. Por isso quero começar destacando os versos 44 e 45 do texto de Atos, onde nos dizem assim:
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. Algo importante que nós podemos extrair desses 2 versos é que na igreja primitiva não havia espaço para o egoísmo. Não havia espaço para o egoísmo, pois eles repartiam as coisas que eles tinham, chegavam até mesmo a vender as suas propriedades para ajudar a comunidade, se preocupavam em atender a necessidade do próximo e principalmente para com aqueles que já eram do povo, do caminho da fé, do meio da comunidade. E hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo em uma sociedade, em um mundo cada vez mais egoísta e ganancioso, onde cada um quer cuidar apenas de seus interesses pessoais, seu bem-estar acima de tudo. É tão comum hoje em dia nós ouvirmos expressões como: cada um cuide de seus problemas, o que é seu, o que é meu, cuide da sua vida, que eu cuido da minha. E o mais triste, irmãos, é que muitas vezes encontramos atitudes assim dentro da igreja, onde deveria ser tudo diferente, porque na igreja era para existir cristãos que um dia foram regenerados pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, pessoas que um dia tiveram um encontro pessoal com o Espírito Santo de Deus. É algo para pensarmos, é algo para refletirmos. Muitas vezes, irmãos, por causa do nosso egoísmo, da nossa ganância, da nossa soberba, a comunhão na igreja, a comunhão do corpo de Cristo, fica abalada. Perdemos muitas vezes a comunhão e o carinho com os nossos irmãos da fé por causa de nós mesmos, pois queremos ser os donos da razão, queremos ser os donos da verdade, e aos poucos vamos nos tornando indiferentes com o nosso próximo. É preciso, irmãos, que resgatemos a comunhão da igreja, a comunhão do corpo. É preciso que resgatemos a reconciliação, pedidos de desculpas: por favor, me perdoe, eu errei, eu falei, eu sou pecador, mas por favor me perdoe, meu irmão. É preciso que restauremos a comunhão do corpo, e para que isso aconteça, é preciso que nos esvaziemos. É preciso que nos esvaziemos. É preciso existir menos de mim e mais de Cristo. Menos de mim e mais do Senhor Jesus Cristo. Eu particularmente, irmão, sou professor de música, e na música nós temos o que nós chamamos de harmonia. Harmonia nada mais é do que notas que são executadas simultaneamente. É como se fosse uma espécie de uma engrenagem. Uma nota vai se encaixando na outra, e aquilo vai produzindo uma harmonia, na qual nós chamamos também de acordes. Vai produzindo uma harmonia tão linda, bela, gostosa de se ouvir. E a comunhão do corpo precisa funcionar da mesma forma. Precisa haver harmonia, precisa haver amor, carinho, compaixão. Se o corpo de Cristo não viver em comunhão, a desarmonia, a tristeza, a frieza, a indiferença irão reinar. É preciso que vivamos a comunhão, é preciso que restauremos o corpo de Cristo Jesus. O verso 46 de Atos 2 vai nos dizer assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Algo interessante, irmãos, na história da igreja,
o reformador João Calvino teve algumas discussões em torno da ceia do Senhor. Pois João Calvino queria que a ceia fosse ministrada todos os domingos ou em todos os encontros do povo de Deus. João Calvino acreditava que era no compartilhar do pão e o beber do cálice. Era um dos momentos mais importantes do culto cristão. Esse ato simbólico, mas que é recheado de poder, era para ele o momento auge da comunhão do corpo de Cristo. E hoje em dia, irmãos, infelizmente, muitos que se dizem cristãos não estão querendo mais viver a comunhão do corpo. O número de pessoas que estão se afastando do corpo de Cristo é muito grande. Pois eu não consigo entender como alguém que se diz cristão, alguém que um dia foi regenerado pelo Espírito Santo, consegue desejar em não viver a comunhão com a igreja. Muitos desejam ter a comunhão com o noivo, mas com a sua noiva, que é a igreja, não. Querem ter comunhão com Deus, mas rejeitam a sua noiva. Algo está errado. Algo precisa ser mudado. E às vezes eu me pergunto, irmãos, será que a culpa é da igreja? Ou será que a culpa é de nós mesmos, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa ganância, da nossa soberba, por causa da nossa falta de amor, de perdão e compaixão? É preciso que haja uma reflexão mais profunda sobre a importância da comunhão do corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, urgentemente recuperar os valores da igreja primitiva, valores como a comunhão essa que celebra Cristo Jesus em nossas vidas, comunhão essa que nos fortalece, nos edifica, nos transforma, nos ensina, nos traz esperança. O texto de Hebreus, por exemplo, capítulo 10, verso 25, vai nos dizer assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que se aproxima o dia. Precisamos, irmãos, encorajar-nos uns aos outros, precisamos dar forças um para os outros, pois assim estaremos vivendo a comunhão do corpo de Cristo, comunhão essa que o próprio Senhor Jesus ensinou e viveu com os seus discípulos. Comunhão essa que nos faz carregar as cargas uns dos outros, caminharmos juntos, chorarmos juntos e também nos alegrarmos juntos, pois a comunhão ela é indispensável na formação do nosso caráter cristão e para o crescimento espiritual de sua igreja. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer em Salmos, capítulo 133, verso 1 ao 3, acabamos de ler agora pela manhã: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O poder da comunhão, irmãos, é como óleo precioso. E Deus, irmãos, quer nos oferecer esse poder. Poder que vem através da comunhão. Gostaria nesse momento de fazer uma pergunta para cada um de nós, nesta manhã. Como está a sua comunhão com Deus? Como anda a sua intimidade com o Pai?
Eu faço essa pergunta, irmãos, porque a nossa comunhão com Deus irá se refletir em nossas atitudes no dia a dia. A minha comunhão com Deus irá se refletir em minhas atitudes perante a minha família, no meu trabalho, na minha vida como parte do corpo de Cristo. Como está a sua comunhão com Deus? Existem muitas pessoas sem vontade de irem até a igreja, de estarem presentes em um culto a Deus, pessoas que não têm mais o desejo de estar em comunhão com os outros irmãos, pessoas que perderam a alegria até mesmo da salvação, a alegria de servir, a alegria de ajudar, de se doar ao seu próximo. Há muitas pessoas que enterraram os seus dons e talentos na igreja, pois não querem se envolver mais, não querem participar de mais nada, pois não há mais vigor, não há mais alegria, não há mais paz. E tudo isso, irmãos, é reflexo da nossa falta de comunhão com Deus. É reflexo da nossa falta de comunhão com Deus. Se Cristo não for o motivo de nós nos reunirmos aqui nesta manhã, se Cristo não for o motivo da nossa comunhão, não vale a pena nós nos reunirmos aqui. É preferível estarmos em outro lugar, se Cristo não for a centralidade. Se não fosse Cristo Jesus a motivação do apóstolo Paulo, ele já teria desistido de tudo. Teria desistido em manter a comunhão do corpo de Cristo, assim como os outros apóstolos e também profetas já teriam abandonado tudo, já teriam abandonado a comunhão com o corpo de Cristo, mas não, irmãos, mas não. Mesmo esses homens passando por tantas lutas, sofrimentos, dores, injustiças, esses homens não desistiram. Esses homens continuaram a pregar a união, a comunhão, continuaram a pregar a comunhão do corpo de Cristo, porque entendiam que a comunhão é de suma importância para a vida de um cristão. Não há como termos comunhão com nós mesmos. Não há como nós termos comunhão sozinhos. E esses homens, eles só não desistiram porque tinham comunhão com Deus. Eram homens de oração, homens de joelhos dobrados, homens como o apóstolo Paulo, que deu a sua vida pela igreja. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai nos dizer assim: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês, até que Cristo seja formado em cada um de vocês. O que tem te afastado da comunhão com Deus? O que tem te afastado da comunhão com o corpo de Cristo? Talvez o que esteja te afastando da comunhão com Deus seja a sua falta de tempo, seja a sua falta de prioridade. Temos tempo para as redes sociais, temos tempo para o esporte, para filmes, lazer, viagens, mas não temos tempo para estar com Deus. E por falta dessa comunhão com Deus, nós perguntamos: por que, Senhor? Por que, Senhor, eu não desejo estar em comunhão com os meus irmãos? Por que, Senhor, eu não desejo mais em ajudar, servir ao meu irmão? Por que, Senhor, eu me tornei mesquinho, pão duro, avarento, ganancioso? Por que eu estou insensível à dor do meu próximo? Por que, Senhor, eu não consigo me desapegar de minhas coisas terrenas, de minhas vontades, de minhas preferências, dos meus achismos? Por que, Senhor?
O que tem acontecido comigo? São perguntas que podem estar passando pela sua mente nesse momento. Pois a nossa comunhão com Deus vai nos mostrar quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos. A nossa comunhão com Deus vai fazer com que Ele compartilhe o seu coração para conosco. Vai fazer com que Deus compartilhe os sonhos que Ele tem para cada um de nós. E quando Deus, irmãos, compartilha os sonhos que Ele tem para cada um de nós, nossos corações começam a arder em chamas pela pregação do Evangelho. Nossos corações começam a arder em chamas por ver pessoas que precisam de amor, de cuidado, de carinho. As pessoas estão sedentas por amor. As pessoas estão sedentas por atenção. Seu coração estará em chamas pela obra de Cristo. Em seu coração você encontrará principalmente a alegria de servir a Deus dentro de sua comunidade, na qual você foi chamada para estar. Não há vida, irmãos, não há vida sem a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o nosso combustível. É a comunhão com o Pai que nos dará forças, nos dará alegria, esperança. É a comunhão com Deus que irá quebrantar nossos corações e nos transformar em pessoas cada vez mais parecidas com o Mestre Jesus. Por isso a comunhão com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos da fé, é muito importante. Mas muito mais importante ainda é termos comunhão com o Pai, porque é dele que provém todas as coisas. É dele que provém todas as coisas. Finalizando, irmãos, no final do verso 47, o livro de Atos vai nos dizer assim, capítulo 2, verso 47. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando nós vivemos a comunhão do corpo de Cristo, a sua igreja é abençoada. A sua igreja produzirá frutos. Existirá alegria no povo de Deus, no meio do povo de Deus. Existirá paz, existirá amor, perdão e compaixão. Que possamos, irmãos, vivermos em comunhão com Deus, pois assim nossos corações estarão cheios de alegria por fazermos parte do corpo de Cristo Jesus. Corpo esse que não é perfeito, mas porém existe vida, lá dentro existe vida. Vida essa que nos conduz à comunhão, vida essa que irá nos transformar em pessoas cada vez mais parecidas com Cristo Jesus. A comunhão com o corpo não é fácil, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Mas Jesus nos chama para encorajar-nos uns aos outros. Jesus nos chama para ajudarmos uns aos outros. Jesus nos chama para vivermos em amor. Jesus nos chama para vivermos o poder da comunhão do corpo de Cristo Jesus. Que assim nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa te abençoar. Amém?